A segunda pergunta. Eu tenho recurso, mas ele acaba não sobrando todos os meses. Não é que eu fico entrando no cheque especial, mas não sobra. O ponto é, por mais que você corte gastos, por mais que você reduza gastos, tem uma hora que essa situação já não é mais suficiente. Você pode cortar o que for necessário e quanto for necessário, mas vai ter uma hora que não vai ter mais onde cortar. O mercado naturalmente está aumentando, os preços naturalmente estão aumentando, então tem coisas que não dá mais para cortar. E ninguém vive só de cortar gastos, porque aí a vida financeira se torna cansativa, se torna chata, se torna impossível de viver. O segredo da vida financeira é quando nós deixamos de simplesmente cortar gastos e fazemos uma boa administração sobre os nossos gastos, porque, por exemplo, as empresas possuem milhões de gastos. Só que são gastos dentro de orçamentos, dentro daquilo que ela pode fazer para que exista aquela empresa e ela continue crescendo, mesmo com gasto, mesmo com dívidas de banco, pegando dinheiro de banco no caso de empresa. No nosso caso, trazendo para a nossa saúde financeira essa mentalidade, o gasto também é saudável. Você também vive tendo gastos. Você vive e tem gastos que são gastos de sobrevivência. Nós precisamos ter esses gastos para sobrevivermos. Então, o gastar não é ruim, mas quando eu não tenho controle sobre isso, ou um teto que eu consiga balizar o meu limite, eu acabo extrapolando um limite que não existe. Então, eu acabo gastando mais do que eu tenho. Nessa situação, o segredo está não só em reduzir gastos, mas em fazer mais dinheiro. Porque quando você começa a fazer mais dinheiro e diversificar suas fontes de renda, por mais que você tenha uma única fonte de renda hoje, olha só a dependência financeira e emocional que você tem dessa única fonte de renda. Então, quando nós desenvolvemos uma cultura, um estilo de vida em que nós temos mais de uma fonte de renda, eu começo a fazer essa minha conta dos R$ 2.000 fechar, porque o que eu tenho de gastos já é um gasto dentro de um orçamento que eu construí no meu diagnóstico, e agora o recurso está sobrando. Eu estou fazendo com que o recurso sobre. Então eu consigo direcionar para um objetivo, para um sonho, para os meus investimentos, para a minha aposentadoria. Mas essa é a geração de renda, porque o gasto, como eu disse, ele também é necessário na sua vida. O ponto é, quando você não tem o limite do que é esse gasto e é você quem coloca esse limite, você acaba perdendo a noção de até onde você pode ir. E você acaba extrapolando isso. Então, por mais que você reduza gastos, você vai precisar dos gastos para viver, para sobreviver e para ter uma boa saúde financeira, que você também desfruta daquilo que você faz. Mas o segredo é, por mais que você corte aquilo que é besteira, aquilo que são gastos pequenos, você precisa focar em geração de renda, porque é isso que vai prosperar a sua saúde financeira. É a geração de novas rendas, novas fontes de renda que vai prosperar a sua saúde financeira de fato. Então, pensando nisso, nós temos o nosso diagnóstico financeiro. Então, o diagnóstico financeiro. A primeira linha do diagnóstico financeiro são as nossas receitas. Então, coloca uma meta, receita 1, receita 2, se você só tem uma renda. Coloca essa meta. A primeira receita e a sua segunda receita que você vai começar a construir. E como você constrói essa segunda receita, doutor? Vinícius, tá bom, como que eu começo a construir essa segunda receita? Pega um papel, pega uma caneta e coloca lá 10 ou 20, na verdade coloca 20. Gasta seu cérebro mesmo pensando, gastando tudo. 20 formas de fazer dinheiro hoje, no mês de abril. 20 formas de fazer dinheiro. Vendendo um boné, fazendo bolo, fazendo tapioca, vendendo roupa, fazendo um bazar, não sei, vendendo máscara, vendendo álcool em gel, coloca lá 20 formas de fazer uma receita. E aí você tem algumas distinções de receita. Você tem receita extra, que pode ser uma receita extra pontual para suprir uma necessidade daquele cheque especial daquele mês, e aí você zera a sua conta negativa e volta a ficar positivo. Então você vai ser específico no valor que você precisa para a geração de renda. E você começa a desenvolver uma outra habilidade, que é essa habilidade de fazer dinheiro.
essa habilidade de fazer dinheiro de algum talento que você tenha. Você acaba se descobrindo, talvez como um vendedor, talvez como uma pessoa que não tem aptidão em ser um vendedor, daquele que sai na rua e destemido, mas talvez pela internet, talvez pelo status, talvez pelo seu celular, pela tecnologia que está ao seu favor, você começa a desenvolver essa geração de renda. Então, você sai de uma dependência emocional de uma única fonte de renda e começa a gerar novas fontes de renda. Então, você tem uma paz e tranquilidade de que se esse balde aqui começar a secar porque a sua fonte de renda acabou, outras torneiras também vão jogar água nele e você começa a diversificar também as suas rendas. Então, faça uma lista de 20 coisas que você pode fazer para gerar renda. Das 20 coisas, selecione 3. Das 20, seleciona 3 coisas da lista inteira. Quais são aquelas que você consegue colocar em prática essa semana das 3? Foca em uma. Foca uma na primeira semana. Se der certo e for algo pontual, beleza, vai para a segunda. Se for recorrente, comece a fazer aos poucos, nem que seja R$10 de uma venda, R$20 de uma venda, comece a desenvolver essa habilidade. Perder a vergonha, oferecer, porque talvez aquilo que você tem parado é realmente que alguém está procurando, só precisa que você ofereça esse produto, ofereça esse serviço para ajudar outras pessoas. Então, 20 coisas que você vai mapear, 20 coisas. Das 20 coisas, 3 coisas você vai separar para você colocar em prática esse mês de abril, e dessas 3 coisas, uma de fato você vai colocar em prática. Se der certo, e for algo pontual, você vai para a próxima, senão você permanece e começa a gerar uma cultura, uma habilidade de geração de renda todos os meses. Porque é essa facilidade que você vai desenvolver de gerar renda é o que vai te enriquecer, é o que vai te possibilitar sair de uma vida em que você só controla na ponta do lápis onde estão os seus gastos e passa a desfrutar com tranquilidade. É quando você começa a ir num restaurante e não só se preocupar e impedir aquilo que você consegue enquadrar dentro do cardápio do seu salário. Mas você tem mais tranquilidade em sair para jantar, ir no rodízio e comer à vontade, e comer com tranquilidade. Sabendo que você não vai fazer aquilo e prejudicar todo o seu mês e as suas finanças, tá? Então, desenvolva essa habilidade de geração de renda. Isso é um estilo de vida, tá? Então, eu até escutei essa frase hoje, não restringe a sua carteira, expanda a sua carteira. Então, assim, é o que eu passei de conceito para vocês. A sua vida financeira vai ter um momento que, por mais que você corte gastos, restrinja, fique super, hiper, mega disciplinado, vai ter um momento que você vai querer curtir alguma coisa, fazer alguma coisa que esteja fora da caixa, fora daquela situação. Então você constrói uma saúde financeira que tenha gastos saudáveis, porque vai haver gastos na sua vida financeira, são necessários os gastos, mas gastos dentro de um limite que você colocou, estabeleceu como um teto de gastos. Então você restringiu no que dava para fazer, enxugou no que dava para enxugar e agora você está focado em expandir, crescer renda, gerar novas rendas, mais de uma fonte de renda para que você deixe de gerar escassez na sua saúde financeira e comece a prosperar o seu dinheiro e fazer com que ele renda e multiplique cada vez mais, tá? Eu escutei hoje, eu assisti um vídeo essa semana que ele falava assim, o trabalho que você faz hoje não é em busca simplesmente de um carro, de um sofá, de uma casa que você quer agora. Faça aquilo que você faz em prol de um resultado, em prol de viver o seu propósito, aquilo que você nasceu para fazer. E a consequência disso será que você terá o seu carro, a sua casa, o seu sofá, tudo aquilo que você sacrifica hoje, talvez num conforto momentâneo da nossa saúde financeira, para investirmos o nosso foco e energia na geração de renda e de novas rendas, é o que vai nos gerar um conforto lá na frente, ou daqui a pouco, muito maior do que se de fato entrássemos em dívidas agora. Então, talvez, antes de entrar na dívida, pensa, será que se eu gastar minha energia, que eu vou gastar meses, talvez anos pagando uma parcela, em gerar novas rendas, eu não vou ter isso que eu queria aqui muito mais fácil lá na frente? Então, o conforto presente precisa ser equalizado com o seu gasto de energia em fazer novas rendas, porque isso vai multiplicar e expandir as suas finanças e a sua entrada de receita de forma muito mais rápida e mais do que rápida, consistente e sustentável. Esse é a grande pegadinha que
as pessoas caem em pirâmide financeira e caem em golpes financeiros é por querer o investimento certo, o dinheiro rápido e o retorno no dia seguinte. Isso daqui é tudo papo de quem quer aplicar algo de errado ou algum tipo de investimento que não está no radar de ninguém, assim, dificilmente não vai estar, tá? É o tipo de investimento que ninguém entraria, mas é só essa pessoa estar enxergando e trazendo essa possibilidade para você. Mas a nossa vontade de fazer esse dinheiro rápido é o que muitas vezes nos leva a ter gastos imediatos ou tirar nossa reserva para investir em coisas que nos gerem recurso rápido. Se preocupe em gerar coisas consistentes que sejam sustentáveis durante o tempo. Geração de fonte de renda de mais de uma fonte. Então, rendas que venham de mais, além de um lugar, para que você tenha tranquilidade, paz mental sobre isso. Gastos dentro da sua realidade, aquilo que é importante para você, controlados com tetos de gastos e orçamento. E aí você começa a construir uma saúde financeira sólida e sustentável que vai durar aí por muito tempo, tá bom? Pergunta respondida, solução dada. Acredito que foi bem legal. Respondemos aqui então como encerrar esse ciclo. Entendemos na verdade como o ciclo acontece na nossa vida, como você entra nesse cheque especial e não sai nunca mais. Por que você não sai nunca mais? Como começa? Identificamos que você começa pequeno, isso vai se desenvolvendo e você já perde o controle e não consegue mais ter gestão sobre as suas finanças. Identificamos como criar o diagnóstico, colocar teto de gastos e eliminar essa situação da nossa vida. E agora a segunda pergunta, concatenando aí tudo isso, concluindo todo esse raciocínio, gerando mais renda, tá? E aí aqui entra a aplicação prática do que eu ensino para os pacientes no consultório, o DNA financeiro. Que aí, de fato, quando você sai daqui, ó, olha que interessante. Quando você tem o seu DNA financeiro, você está assumindo o papel de governo sobre as suas finanças quando você modifica esse DNA, em que você sai dessa situação de cheque especial para uma situação de alguém que governa. Por que isso acontece? Porque o que é o DNA financeiro? É o destino, natureza e atitude. Se você tem um salário em que o seu cheque especial ou suas dívidas consomem ele 100% e mais do que isso, você não consegue dar destino para o seu dinheiro porque ele já tem um destino que você não controla. Você está em crise em relação à sua natureza porque você não consegue gerar rendas e sair dessa situação e você nasceu para prosperar. Então aqui você entende que a sua natureza, e aqui um ponto importante é, quem está endividado tem que tomar um cuidado muito grande, quem está vivendo a situação em vermelho, em não assumir esse papel de endividado como uma identidade. A sua natureza não é endividado, você está endividado, não é endividado. Quando nós não assumimos a nossa natureza de quem vai governar sobre o dinheiro, nós somos governados sobre ele. Então, você quando está endividado, seu cheque especial, a conta já não fecha, você acaba assumindo uma identidade de alguém que é endividado. Mas lembre-se, você não é, você está endividado. É uma fase, é um ciclo que você está passando e hoje aqui na live você entendeu como encerrar esse ciclo e assumir a sua natureza de quem vai governar sobre o seu dinheiro. Então o DNA financeiro que nós ensinamos aqui no método é dar destino para o seu dinheiro. Então quando você constrói o seu diagnóstico, você começa a dar destino da sua receita, da sua saída, para onde vai o seu dinheiro. E aqui a natureza e a atitude prática. Porque, como eu disse, a pessoa que mandou essa pergunta e se expôs a solucionar esse problema teve muita coragem. Foi uma atitude inicial, um primeiro passo. Agora é a parte prática, é a atitude para encerrar esse ciclo de dívida e partir para um novo ciclo agora de geração de renda, de fazer com que o dinheiro sobre nas suas finanças. Tá bom? Então esse é o DNA financeiro. É quando você de fato tem autonomia e controle sobre as suas finanças para dar destino, entendendo a sua natureza, entendendo quem você é sobre o dinheiro e sobre o dinheiro que passa em suas mãos, sobre as sementes que são colocadas em suas mãos e a atitude que você vai ter diante desse dinheiro que está nas suas mãos. Tá bom? Top?